Ah, voltou. Vamos continuar, gente. Cadê? A Mari tá entrando para ela terminar de falar pra gente sobre o luto. E aí a gente fala de novo, a gente fala, né, sobre os excessos e depois abre para as perguntas. Boa, Mari. Voltamos. Ah, cadê todo mundo, gente? Entra, gente. Vamos ver se vai entrar. A gente estava com umas 11 Vamos, pessoas, mais ou menos, né? vamos, o pessoal vai entrar. Então vamos, você estava falando sobre a questão do luto, Má, vamos lá. Isso. Então, e aí acho que não existe, como eu estava dizendo, não tem nenhuma grande uma preparação que a gente pode fazer, mas o que a equipe paliativa, né, de cuidados paliativos faz? Quando ela aproxima a gente dessa perda que vai ser inevitável, que a gente vai precisar lidar, se despedir, né, e evitar o máximo de deixar pendências, a gente olha para a morte como algo inevitável e a gente encara ela de frente. E às vezes a gente tem uma cultura, uma sociedade, né, e uma cultura que faz com que a gente tenda a esconder as coisas, enterrar as coisas, não olhar para elas, não falar sobre elas, porque nos apavora demais, né? Então eu queria trazer essa perspectiva, né, do luto, não que seja fácil, mas entender que nós conseguimos sim, que podemos ser capazes de lidar com perdas e a partir daí descobrir como seguir, né? Não é um processo fácil, né? Nenhuma perda ela é fácil, mas como a gente disse no começo, a crise ela é uma oportunidade. Eu não vejo a perda como uma crise, tá? São fenômenos diferentes, mas que a gente pode colapsar por eles, né? Pelos dois, né? E aí é importante também, se eu achar que está afetando a minha qualidade de vida, pedir ajuda, buscar ajuda, seja público ou particular, buscar ajuda porque é um momento de bastante fragilidade, né, tá? Mas eu Sim. queria trazer esse aspecto de que é possível viver, assim, eu tenho vários exemplos de pessoas que fizeram coisas incríveis a partir de grandes perdas. Então, a gente consegue fazer. E o incrível não é grande ou pequeno, né? Mas seguir a vida depois de uma perda, exatamente. Ai, que lindo, amei o que você escreveu, Tamires. O sofrimento é inevitável, mas ele não precisa ser solitário, com certeza. É muito lindo isso, amei essa frase. Aliás, já vou usar, tá? Depois já vou pegar para mim, que eu adoro frases, sou uma pessoa que gosta de frases. Meus pacientes, eles sabem, eu falo muitas frases no consultório. E é verdade, o processo só vai ser solitário se a gente fizer dele solitário. Né? Mas o sofrimento, com certeza, ele é inevitável. O luto é inevitável. A gente perde muitas coisas ao longo da vida. Né? Não só morte, mas realmente pessoas, coisas, situações. Porque você pode se divorciar, se separar, terminar um namoro, sair de um emprego, ser demitido, mudar de cidade, brigar com um amigo, brigar com a família. Então, assim, tem vários tipos de perdas, né? Mas obviamente que que a pandemia traz, essa falta de controle que a gente às vezes acha que tem diante das coisas, e a pandemia mostra que a gente não consegue controlar nada, também ela causa uma angústia muito grande, mas é isso, assim, buscando as maneiras certas, a gente consegue se restabelecer, né, de processos de luto. Mari, achei a Angélica. Amo psicólogos que usam que falam frases. Ah, então você ia me amar, Angélica, eu adoro frase. Com certeza. A gente está falando sobre o luto, me veio aqui uma colocação, acho que não é nenhuma pergunta, é também uma pergunta. O fato da gente ter sido privado do convívio social não deixa de ser também um luto, Mari, porque assim, Sim. eu tenho percebido como o meu corpo e a minha mente têm lidado com tudo isso. E eu percebo que eu tô passando também por algumas fases que são muito parecidas com o luto, sabe? Que me aproximam. Primeiro eu passei pela fase da negação, de não aceitar essa questão do isolamento social. Então eu acredito que o que a gente está vivendo com a pandemia também, de certa forma, é um luto. Sim, é um luto da nossa rotina, né? De tudo que a gente fazia, dessa liberdade de ir e vir, né? De toda dessa estrutura, porque a rotina é algo muito estruturante, né? Essa coisa de você poder fazer as coisas, algumas coisas, você ter o hábito de fazê-las, isso ajuda muito numa organização interna. E isso foi rápido, até as pessoas caseiras, né? Eu vi esse dia. Ai, era o meme, acho que do Quebrando Tabu, alguma coisa, que era isso, né? Até as pessoas caseiras, aquelas pessoas que nem gostavam de sair, elas estavam sofrendo de ter que ficar em casa. E aí as pessoas escreviam, eu queria ficar em casa
sem sofrer por ficar em casa, né? Como eu sempre fiz, né? Ficando em casa. Mas essa impossibilidade que a pandemia criou da gente ter contato, sair, fazer outras coisas que a gente tinha o costume de fazer, com certeza é um luto muito grande, por isso a gente tá numa angústia coletiva, né? Com todo mundo que você fala, a pessoa fala, ah, tá tudo bem, assim, mas... Ah, não, tá tudo bem, à medida do possível, né? Ou não tá bem mesmo, né? Pra quem não tá bem, não tá bem mesmo, né? Mas mesmo para aquelas pessoas que estão bem, sempre tem um mas, tem aquela coisa de quem que tá bem, né? No meio desse caos que a gente tá vivendo. Então, com certeza, tá, é um luto sim, né? É um luto de costumes. E que a gente vai ter que se reconstruir, porque nós não vamos seguir iguais. Isso é fato. Mari, agora vamos para a parte dos excessos. Eu vi Tá. que a OMS ela está querendo colocar uma ação de que as pessoas tentem reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Mas ao mesmo tempo, eu também percebi, né, até comigo mesma, que eu aumentei um pouquinho o consumo de bebida alcoólica e as pessoas também aumentaram o consumo de drogas listas e ilícitas de uma forma geral, porque eu acho que a gente acaba mascarando alguns sentimentos através do uso dessas substâncias, né? E como que a Sim. gente vai lidar com isso? Você acha que a gente pode lá na frente desenvolver alguma dependência? Tô dando risada porque eu tô achando é ridículo, Mari. Toda vez que eu vou começar uma live, eu tomo uma cervejinha para ficar mais relaxada. Não é Entendi. legal, não Bom, sigam essas recomendações. Mas você acha que a gente pode, tipo, desenvolver alguma dependência depois que acabar a pandemia? eu acho que isso aponta para uma questão que eu gosto de trazer quando a gente fala sobre saúde mental, que é a sociedade do espetáculo. Escutei isso na faculdade, uma professora muito querida, chamada Veridiana, maravilhosa, a Veri, e nunca mais esqueci. E a sociedade do espetáculo, que é essa coisa da gente tem que estar sempre muito feliz, muito alegre, muito, né? É tipo a sociedade do Instagram, basicamente. Fotos maravilhosas e tal, né? Até da pandemia, né? Fotos das pessoas se exercitando, fotos de prato bonito de comida, e esse tipo de coisa. Não é nenhuma crítica ao Instagram, a gente adora o Instagram, mas é isso, assim, a gente vive numa sociedade, alguém escreveu aí uma frase maravilhosa sobre o silêncio do sofrimento, que a gente silencia o sofrimento. Eu queria até achar, porque a frase Eu procuro realmente aqui, aqui, Mari, se você quiser. não, eu achei já. A conspiração do silêncio diante do sofrimento é o que piora muito. É a Tamires, Tamires, você é a rainha das frases, hein, Tamires? Manda uma frase para mim no WhatsApp. Então, realmente, essa questão de a gente tentar mascarar o que a gente sente, isso faz um mal muito grande. E aí, aonde entra essa questão não só de bebidas ou de drogas ilícitas ou ilícitas, mas da comida, mas de qualquer coisa que a gente faz que tira o real significado que aquela coisa tem. Quando a gente está triste, a gente deveria comer, beber, cheirar. O que a gente deveria fazer se a gente está triste? A gente deveria sentir essa tristeza. Mas a sociedade de espetáculo diz: não, 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 não. Você precisa estar feliz. Não, não fica triste. Quando você fala para uma amiga, eu tô triste, não, não fica triste. Não, amiga, não fica triste. Amiga, não chora. Amiga, vamos sair, vamos beber, vamos se animar. Vamos para uma balada? Porque a gente aprendeu assim. Essa conspiração do silêncio diante do sofrimento. Exatamente isso. Eu amei essa frase. A gente faz isso. A gente não tem o hábito e a gente muitas vezes não sabe como lidar com os sentimentos. E se a gente tá com fome, a gente come. Mas se a gente tá triste, a gente, em vez de beber, ou em vez de usar alguma coisa, que as drogas, o que são as drogas ilícitas ou ilícitas? O que elas são? Elas, historicamente, elas são usadas por uma série de coisas, mas hoje as pessoas usam por lazer. Então, eu não acho que, eu não estou aqui para problematizar nenhum tipo de proibição, até porque eu sou a favor da liberação delas por uma questão de saúde, segurança, de uma série de outras coisas, onde está o debate das drogas, mas a gente precisa pensar nisso, assim, que se eu estou com sentimentos X ou Y, eu preciso viver e dar vazão a esses sentimentos. Então, tá, se você quer relaxar, é entender assim, ó, eu tô bebendo uma cervejinha para relaxar toda vez antes da live. Eu sou alcoólatra, por isso? Obviamente não. Mas por que eu preciso fazer isso? O que isso está apontando sobre mim? Lembra o que a gente falou no começo, de prestar atenção no eu, né, da dica da OMS? É isso, né, o que a gente está fazendo aqui. Prestar atenção no nosso eu. O que aquilo está falando sobre mim? Né? Será que é isso? Eu quero relaxar mesmo? E a bebida, ela também serve para isso? E aí tá tudo certo?
Mas, ou será que... Porque assim, o quanto eu vou precisar relaxar durante uma pandemia, que eu não sei o quanto tempo vai durar? E como você disse, a gente vai precisar lidar não somente com vícios e outras coisas, mas com uma lama de coisas que vai ficar após a pandemia. A gente vai ter uma reconstrução de um país para fazer, né? E a gente vai ter que estar muito lúcido para isso, né? Existe um processo de lucidez. Então, assim, não estou sendo nenhuma moralista, ou fazendo nenhum tipo de, ai, não use, não beba, não, de forma nenhuma, e nem quero ser compreendida assim. Mas acho que é muito importante a gente olhar pra gente e entender e o sentido do que a gente está fazendo as coisas, entende? E se aproximar cada vez mais da gente. Sim. Emma, eu também li que, só para complementar o que você falou, que a bebida também coloca a gente num lugar de vulnerabilidade, ela aumenta o índice de violência doméstica nesse momento de isolamento social. Que Eu ia te pedir se a gente podia falar disso. Mas pode terminar, desculpa, pode não, falar. com certeza, vou falar. Ela abaixa a nossa imunidade, ela coloca a gente em risco, porque a gente não vai obedecer as normas de segurança e isolamento social, e coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade, porque eu vi que aumentou o índice de violência doméstica contra a mulher, e a bebida é um fator que contribui também para esse aumento da violência, né? Sim. Bom, eu vou pedir aqui, então, aproveitar já sua deixa, para a gente só falar rapidinho sobre isso, que isso é um tema muito importante, né? Bom, a China, que foi o primeiro país a adotar o isolamento como forma do combate e da contenção da Covid-19, as ONGs, né, as ONGs chinesas que atuam no enfrentamento e ativistas chinesas alertaram o mundo para um aumento 3 vezes maior, tá, de registro de casos de violência. E elas começaram a exigir que a polícia tivesse uma atuação, porque a gente precisa da polícia, para ter uma atuação, no caso, a gente precisa de vários atores da sociedade, a polícia é um deles, nessa questão da violência contra a mulher. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, 90% dos casos de violência acontecem dentro de casa. É importante a gente pontuar isso, porque as pessoas sempre dizem isso, assim, mas eu saio na rua, eu tenho muito medo, né? Medo de ser estuprado, de ser roubado, de ser assassinado, enfim. Só que grande parte dos casos de violência doméstica, grande parte não, né? Quase toda a violência doméstica acontece dentro de casa, 90%. Porque a gente não tá falando só de companheiro, tá? Pode ser pai, pode ser irmão, pode ser qualquer pessoa, porque violência doméstica é isso, não é só o companheiro, né? Pode ser membros da família também, podem cometer violência doméstica. Então, acho que é importante a gente trazer esse dado dos 90%. Ou seja, historicamente é perigoso ser mulher dentro de casa no Brasil. E no mundo, mas eu quero falar das estatísticas do Brasil. E aí eu tenho 2 estatísticas aqui, de São Paulo e do Rio. No primeiro final de semana da quarentena, no Rio teve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica, em um final de semana. Em São Paulo, 30%. O feminicídio já aumentou, tá? Feminicídio é morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, tá? A gente sabe que os homens são as pessoas que mais morrem de homicídio, tá? Estatisticamente. Só que os homens, eles morrem por homicídio em via pública, que a gente chama. Ou seja, ele tá na rua, leva um tiro, assalto. As mulheres morrem por serem mulheres. Tá? Então, essa é a diferenciação e por isso que a gente precisa de políticas públicas para as mulheres. E além dos dados, a última coisa que eu queria falar, tá, sobre isso a gente tem os canais 180, que serve tanto para mulher que sofre violência, quanto para vítimas, para testemunhas de violência. Você está ouvindo sua vizinha, não sei o quê. 180, tá? A gente tem 190, que é a polícia. Pessoas que estão ouvindo podem chamar a polícia. A gente tem um projeto incrível da Polícia Militar que chama Vizinhança Solidária. Se você na sua rua já viu alguma vez alguma faixa escrito e não sabe o que vou te explicar que o Vizinhança Solidária é um projeto idealizado pela PM, se eu não me engano, desde 2010, onde as ruas entram para um grupo de WhatsApp com o batalhão responsável pelo monitoramento daquele bairro. E você aciona a polícia pelo WhatsApp, gente. É impressionante. A polícia chega muito rápido, porque eu sei que às vezes 190 a polícia não vê. Eu também quero dizer assim que
com esse trabalho junto com o Instituto Avon, eu tenho muito contato com vários atores e a gente tem contato com a Polícia Militar. A gente sabe que existe toda uma dificuldade social com a Polícia Militar, às vezes, né? A sociedade com medo da polícia, a gente tem os marcadores, enfim, tem uma série de coisas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui na live, mas, assim, a Vizinhança Solidária é um projeto muito legal. Eu mesmo já utilizei, tá? Então, assim, porque você tem a Vizinhança Solidária justamente para que a polícia se aproxime da comunidade, tá? Obviamente, a gente sabe que tem um recorte de classe aí, né? Eu duvido que tenha, de repente, Vizinhança Solidária na periferia, nunca ouvi dizer, ok? Então, como eu disse, eu moro, sou da classe média, e tenho aqui na minha rua. E aí, por isso que eu estou dizendo, mas acho que é importante, mesmo não sendo acessível para todos, a gente colocar, porque a gente está falando de salvar vidas de mulheres, e isso, de fato, salva vidas, tá? Sim, tá. E a última coisa mesmo, eu Não, prometo, não. gente, por favor, se vocês ouvirem alguém, se vocês ouvirem pedidos de ajuda, de fato, e souberem de amigas e tudo mais, que as pessoas sempre perguntam, como que eu faço? Porque ela sempre volta com cara. Às vezes, essa mulher ela não está pronta para romper o ciclo de violência. A gente tem uma série de teorias que explicam isso. É muito difícil, às vezes, para as mulheres romperem, porque existe violência psicológica que leva a pessoa a acreditar que ela é responsável, que se ela melhorar, a violência vai parar. E a gente precisa entender duas coisas sobre mulheres que sofrem violência, que são em situação de violência. Elas querem que a violência pare, mas elas amam aquela pessoa que está atentando muitas vezes contra a vida delas. Elas não querem se separar daquela pessoa, elas querem que a violência pare. E a segunda coisa, a gente precisa deixar a porta aberta para elas. Tá? Então, se nós também formos as pessoas que a julgarmos, nós teremos números cada vez maiores de feminicídio, e o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher. Então, quem estiver ouvindo a gente, quem puder espalhar sobre isso, a gente precisa de uma sociedade mais segura para mulheres e meninas. O Brasil tem números altíssimos. Violência sexual, para você ter noção, tá? No Brasil, que é um dos países com mais violência sexual, ela acontece até os 13 anos de idade. Ela não é com adultos, ela é com crianças e meninas no início da adolescência. Meninos também, que o número não é baixo. Então, assim, a gente precisa se atentar aos números, né? E também fazer a nossa parte. A gente precisa de uma sociedade menos violenta. Sim, obrigada, Mari. Eu vou falar para as pessoas já irem mandando as perguntas, gente. Perguntem, que a gente está aqui disponível para falar mais um pouquinho com vocês. E quero fazer mais uma pergunta enquanto o pessoal aí vai formulando. Mari, uma coisa que eu senti, esses dias eu tive que ir até a rua, fiz um pedido, né? Eu comprei lá uma comidinha e fui na rua para retirar. E aí o motoboy não estava encontrando o número da minha casa, então eu tive que sair na rua. No momento que eu saí, me deu muita tontura. Eu não consegui ficar na rua. Então, você acha que de alguma forma nosso corpo também, para voltar a se adaptar à claridade, à luz, enfim, a movimentação da rua, a gente vai sentir também isso no corpo? Porque foi muito esquisito. Eu falei, gente, mas eu tô bem, sabe? Minha pressão geralmente é um pouquinho. A Angélica tá falando que já perguntou. Manda, Pergunta de novo, que a gente não viu. Eu vou falar todas as perguntas e ela me puxou a orelha da última vez que eu não li a pergunta dela, eu vou ler. Tá bom, e aí, você acha que a gente vai ter a gente vai sentir isso no corpo de alguma forma, essa readaptação à nossa rotina? Engraçado, que eu tava pensando sobre isso hoje, tá? Estamos em sintonia, viu? Eu tava pensando sobre isso hoje, tomando sol. Eu tava tomando sol e falando, nossa, gente, eu acho que quando a gente sair, isso aí eu vou dar um pitaco, tá? Porque é uma coisa que eu tô pensando, mas até agora não li nada sobre isso, né? Nenhuma pesquisa, nada sobre isso. Mas assim, essa coisa da gente ficar muito isolado, né? E muita gente não tá tomando sol. Gente, toma sol, viu? Vitamina D é muito importante. Até pra saúde mental, tomem sol. Então, essa coisa de a gente ficar muito isolado, às vezes eu acho que a gente vai ter uma mudança, vai ser difícil às vezes a gente retomar essa rotina de sair, acho que a gente vai se sentir mais cansado. Pensa você depois de passar 2 meses, sei lá eu quanto tempo, dentro de casa, você pegar um metrô, um trem lotado, gente, um ônibus lotado e ficar de pé 1 hora. Coisa que a gente fazia assim, ó, de olho fechado todo dia, já acostumado, já. Entendeu? Então, assim, eu acho assim que a gente vai estranhar muito, né? Que vai ter um processo também de readaptação. Mas que a gente vai ter que falar quando ele começar a acontecer. Porque agora a gente não vai conseguir prever. O que, assim, a gente pode até imaginar, olha, acho que vai acontecer tal coisa.
né? Mas quando começar a acontecer, vai ser uma nova demanda pós-pandemia que a gente vai precisar lidar. Mas sim, com certeza a gente vai ter processos de readaptações. E como eu disse, a gente entrou na pandemia de um jeito, a sociedade, o mundo ele vai ser junto. Né? Todo mundo? Claro que não. É o que a gente falou o tempo todo, né? As coisas afetam as pessoas de formas diferentes. Mas, assim, as pessoas vão repensar a vida, vão repensar costumes, vão repensar uma série de coisas, né? Por conta da pandemia. Sim, aqui ó, a Angélica mandou, a Jéssica também, eu Hum. leio a da Angélica, eu já leio a da Jéssica na sequência. A recomendação é ficar em casa, claro, mas cada pessoa vive num contexto, como vocês falaram um monte. Em alguns casos, acho não ser possível não ver ninguém por tempo indeterminado. É, Angélica, a gente precisaria entender do que você está falando, né? Mas, assim, para aquelas pessoas que estão em distanciamento social, que podem fazer isso, é muito importante a gente entender que, assim, o ser humano ele é adaptável. E se a gente insistir, a gente também vai se adaptar ao distanciamento, por mais difícil que ele seja. Então, eu precisaria de mais informações para a gente falar, porque, assim, quem trabalha em serviço essencial está com outro medo, que é de pegar alguma coisa e de levar alguma coisa para sua casa. mas eu Quem acho está em que distância... deixa eu só te interromper. Ela, acho que no Claro. ponto aqui, ela colocou como encontrar um equilíbrio. Que no caso dela, ela mora Ah, sozinha. É, ela mora teoricamente sozinha. E aí ela ô, trabalha em casa, Angélica. sempre trabalhou de casa. E para ela ficar em casa trabalhando, ok. Mas ela tinha uma vida social lá fora. E aí agora, como Claro. encontrar esse equilíbrio, né? Sendo que ela não tem mais a vida social, o trabalho continua, mas não tem a vida social. Tá, boa. Aí, com o resto da pergunta deu para entender. Bom, como encontrar o equilíbrio? Eu acho que eu vou responder isso da seguinte forma. Se você, é Angélica, né? Se Ah, você começar a perceber o quanto isso está impactando na sua qualidade de vida, aí realmente eu acho que uma ajuda profissional. Porque para quem mora sozinho, mesmo que goste de morar sozinho, que nunca teve uma dificuldade, o distanciamento, porque a gente se sente muito inseguro nesse momento. E isso é uma das coisas que a gente sente. Muita insegurança, muito medo, as coisas estão muito inconstantes. Então, o distanciamento, ele pode ser um fator a mais que você tenha que lidar nesse momento. Né? Porque, de fato, o ideal seria que você continuasse em contato com seus amigos, fizessem os grupos, né, online, tentasse o máximo da sua rotina, esse contato social que você tinha, tentar manter, porque como você está sozinho, é importante você ter contato com as pessoas, né? Mas se você achar que isso não está sendo suficiente, então é importante buscar ajuda. É muito difícil eu falar do equilíbrio assim, porque eu preciso entender quem é você, né? Porque, como eu disse, existe um ponto e uma medida para cada pessoa, tá? Mas um conselho geral tente manter a sua rotina, tá? Das coisas que você fazia fora, online, para tentar te ajudar nesse ponto aí de equilíbrio, tá bom? sim. Ó, a Jéssica, ela perguntou aqui. É normal já não querer conversar com as pessoas? Ai, Jéssica, olha, depende. Se você já tinha esse hábito antes, você não era uma pessoa que gostava muito de socializar e tudo mais, porque essa é a grande medida. Como você era antes. Se você já era antes e aí você continua no mesmo tom, vamos dizer assim, e isso não está prejudicando a sua qualidade, ok. Agora, se antes você era uma pessoa super social e agora, né, você tá num processo de, eu não quero falar com ninguém, online não é a mesma coisa, porque não é mesmo, né, gente, obviamente. Online não é a mesma coisa, eu não tô muito animada. Aí eu acho, é a mesma coisa que eu falei pra Angélica, pra gente entender qual é a sua medida, é buscando ajuda profissional, eu acho que isso é muito importante. A gente está num momento que a gente não pode se dar o luxo de dizer, não, eu vou levando aqui, né, porque a gente está num momento muito complicado, né, de saúde. Sim. A Angélica, a Jéssica, eu conheço também, minha amiga. Ela é um pouco Oi, parecida amiga comigo. da Faz Tati. tempo que ela não fala comigo, inclusive. Eu oscilo um pouco, Mari. Eu tenho épocas da vida que eu quero sair, quero ver pessoas, quero ter muito contato com as pessoas. E tem outra época que eu fico quietinha no meu canto, reclusa, não quero falar com ninguém, não quero socializar. Então, eu sou meio assim, tem umas fases, né? E acho que é natural, né? Com certeza. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo.
Ó, eu acho que dá pra gente responder mais essa e depois já encerrar, Má. Tá bom. Cruz, eu só não sei o nome dela, o sobrenome é Cruz. Eu estou isolada e quando eu tenho que ir ao mercado, eu fico surtando com aglomeração. Estou mal com isso. É tipo, é mais um comentário. Foi o que a gente falou, né, anteriormente, que a gente não tem como Sim. prever o que vai acontecer depois desse isolamento. Mas eu não sei como que vai ser pra gente. Vai ser uma ressocialização, de É, alguma eu forma, acho que a né? gente tem que lembrar que as coisas elas não vão voltar rapidamente ao normal mesmo pós-pandemia, né, gente? Não é que vão dizer assim, oba, acabou a pandemia, todo mundo agora pode fazer tudo. Não vai ser assim. A gente nem precisa se iludir. Não vai voltar todos os esportes que estão interrompidos, não vai voltar tudo de uma vez. Abrir todos os cinemas, não vai ser assim. E mesmo que eventualmente a gente fizesse por imprudência, porque isso não é indicado, mesmo que eventualmente o Brasil, né, fizesse, por várias questões que a gente já falou aqui, de estar no momento sendo mal governado, mal gerido e tudo mais, não é recomendado que a gente faça isso. Então, essas aglomerações, festas, baladas e tudo mais, isso tem que ser a última coisa lá embaixo nas nossas prioridades. Então, a sua preocupação, na verdade, né, é Cruz, né, que é a pessoa que escreveu, ela é totalmente real, no sentido de que, assim, ir no supermercado e ver aglomeração, lojas que já estão reabrindo, porque eu entendo que é muito difícil a gente ter que escolher entre comer e ficar saudável. A gente não deveria ter que estar escolhendo isso. Infelizmente, a gente está por conta do governo que a gente tem. Infelizmente, a gente não teria, o governo teria que tomar medidas que a gente pudesse, o máximo de pessoas, ficar em isolamento, mas não é a realidade. Né? Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos, quem tem a consciência, a possibilidade, fazer a sua parte. Então, você evitar aglomerações, né? Você evitar estar em lugares cheios, você tomar os devidos cuidados. Esse ano vai ser o resto do ano isso, e as coisas elas vão mudar. A gente ainda não tem noção muito de como vai funcionar quando o isolamento acabar. A gente vai ter que esperar. Sim. Mari, acho que é isso. Eu adorei te receber aqui, foi maravilhoso. Quero que todo mundo que esteja aqui, se tiver oportunidade de passar com você, se consultar, se tratar com Passa, você, maravilhosa. vai ser maravilhoso, porque você é uma excelente profissional, uma excelente pessoa. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui e foi maravilhoso. Adorei. A gente vai ter que fazer Ai, outras foi um lives. super. Não, com certeza. Só me chamar foi um super, super prazer. Quero agradecer todo mundo que ficou ouvindo. Quem ainda vai ouvir, eu tenho certeza que você vai deixar disponível. Então, quem ainda vai ouvir, a gente já deixa, né, um super obrigada. E agradecer só pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre saúde mental, principalmente contra a mulher negra. Incrível. Amei, amei também, tá? E estamos juntas, né? E vamos passar Sim, por isso, né, gente? Quero deixar só uma vamos. mensagem final, que é isso, como eu disse no meio dessa live, eu sou a chata da política, eu sou mesmo. Isso não pode ser em vão, eu sou a chata da política. Isso não pode ser em vão. E se você quer encontrar um sentido, porque o que a gente precisa no meio de sofrimentos, e o que é um dos trabalhos do psicólogo, é buscar o fio de sentido daquilo. A gente precisa dar sentido para as coisas, porque se a gente não dá sentido, a gente não sobrevive a elas, né? Então, fica até uma dica para quem está sofrendo muito por algum motivo. Busque um fio de sentido nisso. E um sentido da pandemia é esse: a gente precisa deixar um país melhor, não só para as próximas gerações, mas para nós mesmos. Nós vamos ter eleições, né? Eleições estão se aproximando e a gente precisa deixar esse país com a cara de todo mundo. Então, vote com consciência. Faço um apelo para que a gente vote em mais mulheres, para que a gente vote mais em pessoas negras, em pessoas trans, que a gente vote mais em grupos que podem realmente fazer políticas públicas que alcancem a maior parte das pessoas. Isso pode ser um legado da pandemia para o Brasil, porque o que aconteceu nas últimas eleições não pode acontecer de novo no nosso país. A gente precisa de alguém que esteja comprometido com a vida e com a saúde, com o bem-estar de todas as pessoas do Brasil. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Obrigada. Muita saúde e muita paciência para nós. Obrigada. A Érica perguntou se eu vou deixar disponível. A live vai ficar 24 horas disponível. Quem quiser assistir de novo, compartilhar com os amigos. Quero agradecer em especial minhas amigas que estão aqui: a Ju Rosa, a Angélica, a Jéssica, a Érica, a Negravati, a minha irmã. Se eu esqueci de alguém, me desculpa. E também todos os seguidores espontâneos que estão aqui na página, né, acompanhando. Muito Sim, obrigada também por estarem sim. aqui, pelo carinho. E a gente vai se encontrar logo mais, né, Má? Tá bom. Com certeza. Ah, eu vou colocar no YouTube. Eu ia Tá te pedir ótimo. isso,
Porque eu arrumei um aplicativo que baixa live. Eu vou te E mandar agora eu uma tô... mensagem, você vai me ensinar. Pode deixar. Então eu vou Beijo. colocar no YouTube e depois eu vou mandar um link, tá Tá bom? bom. Um Beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.